Feng Shui também é uma tradição muito profunda. Pouca gente conhece, a gente associa o Feng Shui também a dicas rápidas e fáceis, ou pequenos esquemas assim, para a casa ficar melhor, né? Na realidade, o Feng Shui vem de uma tradição profunda, de uma sabedoria, de uma compreensão profunda da natureza. Então, desde 2000 anos de Cristo, é a origem mais ou menos dessa tradição. Então, parte desse conhecimento da natureza, das suas leis, dos seus ritmos, certo? E da interação com o ser humano. O ser humano faz parte da natureza. Então, todas as leis da natureza, todos os princípios, todos os ritmos da natureza também são nossos, certo? Então, dessa filosofia profunda, desse conhecimento dessas leis, ela foram aplicadas em várias áreas. Então, na China, por exemplo, de onde veio o Feng Shui, essa tradição, por exemplo, tem o I Ching, que é um dos livros importantes da tradição chinesa, ela é a base para várias áreas aplicadas. Então, a gente conhece, por exemplo, a medicina chinesa, a acupuntura, né? A aplicação desses conhecimentos da natureza na saúde do corpo. Então, também tem conhecimentos ligados à estratégia de guerra, de defesa, estratégia de organização em geral, né? É uma aplicação dessa sabedoria. E tem desde a culinária, caligrafia. E essa área do Feng Shui pega desde o urbanismo, né? O urbanismo é a expressão disso, paisagismo, arquitetura de interior. Então, o Feng Shui é uma aplicação dessa sabedoria no espaço, certo? Então, é muito interessante, porque de alguma maneira, à medida que a gente conhece o Feng Shui, a gente conhece também as leis da natureza e, por conseguinte, o próprio ser humano. Porque qual seria o ideal do Feng Shui? Ou seja, ele vai dar essas ferramentas para que a nossa intervenção no espaço, que a gente foi construir no espaço, alterar, né, intervir com a natureza, fazer essa intervenção, a gente faça de uma maneira saudável, né, em harmonia com o todo. E isso para gerar também harmonia para quem está usando o espaço. Então, toda a função aí digamos, do Feng Shui é que a gente viva em espaços em que esteja uma harmonia importante com a natureza, certo? E o próprio ser humano, por viver nesse espaço harmonioso, vai potencializar a nossa natureza humana, nossas características, certo? Então é interessante porque, nesse sentido, a nossa casa, ou os ambientes que a gente está vivendo, ela toma uma dimensão como se fosse mais sagrada. Porque o espaço é visto como um microcosmos, certo? Então o Feng Shui vamos ordenar nosso espaço arquitetônico com os mesmos princípios que a natureza foi ordenada. Então, ao fazermos isso, é como se fosse gerar uma empatia, né? Uma reverberação entre o universo, a natureza e esse espaço que a gente vive, certo? Então, ao viver num espaço desse, é como se ajudasse a nos conectar com a natureza como um todo. Reconectar o ser humano com os ritmos da natureza, com os seus potenciais. Isso é interessante, porque aí a edificação, a arquitetura, ela toma essa dimensão mais sagrada, de representar essa natureza como um todo, certo? Então, o Feng Shui também deixa de ser uma ponte, fazer da arquitetura uma ponte do ser humano em relação a esse todo. Então é interessante, porque de alguma maneira, como a gente falou no início, esse processo é muito ligado, que também é um autoconhecimento, certo? Porque essa harmonia da casa vai ser um fator. Agora eu vou ter que achar essa harmonia dentro de mim também. E a própria casa vai ser de alguma maneira um espelho do ser humano. Tem toda essa tradição que fala que a casa é como se fosse o nosso segundo corpo, né? Assim, então, à medida que a gente conhece o Feng Shui, vai modificando o nosso ambiente para buscar essa harmonia, a gente vai conhecendo a nós mesmos e vendo a necessidade de nós mesmos e nos transformando, certo? De nós vendo... Porque não adianta, por exemplo, estar num espaço muito belo, muito harmônico, né, com as energias equilibradas, mas se eu estou cultivando rancores, ganâncias, valores distorcidos, né? Então, o Feng Shui também é um convite aí profundo para o ser humano
conhecer a si mesmo, buscar a harmonia, buscar a transformação. Então, uma transformação fora no espaço e dentro. Então, é uma ação dupla. À medida que eu mudo a nossa casa, eu vou transformando ela, eu vou transformando a mim mesmo. À medida que eu transformo a mim mesmo, também o ambiente vai ficando mais potencializado. Então, é uma sinergia aí que vai gerar, certo?